Vamos ler o Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor, o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui, adorando o teu nome. Teus servos vieram a este lugar, porque sabe, ó Deus, que tu és real, Senhor, que tu és verdadeiro, tu és fiel, e a nossa dependência é total de ti. E certamente, ó Deus, que nesta hora que lemos a tua palavra, eu peço ao amado Espírito Santo para ficar à vontade desde o momento que começamos esse culto, mas que fique à vontade através da unção da palavra. Porque a palavra limpa, ela cura, ela liberta, ela faz aquilo que apraz, e que seja assim nesta noite. Usa-nos, dependemos totalmente de ti, mas se alguém, ó Deus, estiver com alguma dor nesse momento, eu quero declarar a cura dele agora, a cura dela agora, em nome de Jesus. E, Senhor, e que cada um aqui saia com a porção de alegria, uma porção de paz, para, Senhor, vivermos essa nova semana, em nome de Jesus. Pode sentar. Esse texto é um texto do Salmo, né? Que fala a respeito de uma peregrinação que ele já começa dizendo, bota ali no texto do Salmo 121, no primeiro, no versículo 1, que a gente vai acompanhando. Ele diz assim: levanto meus olhos para os montes. E depois ele vai fazer uma pergunta, mas a gente observa o seguinte: toda vez que a gente vê nesse versículo, fala sobre montes, a gente pensa em dificuldades. Pode reparar que quando Jesus fez uma referência a uma amoreira que não estava dando fruto, ele disse: quando vocês estiverem diante desse monte, não era um monte, mas ele fez a referência: quando vocês estiverem diante desse monte, e vocês tiverem fé, e falar e confiante no Senhor, ela vai se lançar ao mar. Então, aqui, Davi e outros homens de Deus passaram por muitas dificuldades. Nós falamos sempre, quando lembramos de Davi, lembramos sempre ele matando Golias, e aquele momento, né, assim, ímpar na vida de Golias, de Davi. Mas ele teve também muitas situações de dificuldades. E esse texto fala: eu levanto meus olhos para os montes. E quando as pessoas passavam pelos montes, elas tinham preocupações por causa dos animais selvagens também, pelos ataques, não só dos inimigos. E ele fala: como posso passar por essa situação sem passar por perigo? Aí ele mesmo responde. A essa pergunta ele diz: de onde me vem o socorro? Ele faz uma pergunta: de onde vai vir a resposta? Diante de um problema que posso estar passando, diante de uma dificuldade que pode estar aí à frente, e a gente vê que ele está falando de algo que não está acontecendo ainda. Ele diz assim: eu levanto meus olhos para esses problemas, para esse monte, para essa dificuldade, e de onde me virá o socorro? Olha, mas ele fala: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando nós falamos isso, claro que não é tão fácil quando passamos por essas dificuldades e essas situações chamadas montes. E um dos grandes problemas da humanidade que a gente tem observado é que ela enfrenta hoje a ansiedade. Você sabia que tem gente morrendo de ansiedade? Isso já tem estatística. Pessoas morrendo por causa da ansiedade. É uma preocupação, né, até futura. Algo que está à frente. Algo que não aconteceu. Às vezes, preocupação se estão ligadas a preocupações, a nervosismo, a medos. Né? É medo de que a pessoa vai perder a saúde. A pessoa está com saúde, mas já tem medo. Será que vai acontecer alguma coisa? Será que eu vou estar bem? Esses sintomas, será que isso vai piorar? São medos que começam a passar na cabeça das pessoas. Medo de perder dinheiro. Né? Bom, isso acho que todo mundo tem, né? Medo de perder dinheiro, mas isso quando se torna algo muito preocupante, isso é um problema. Medo de perder um ente querido. Isso é algo que também nos traz sempre assim uma certa tensão. Né? Medo de não se casar.
Tem pessoas que têm, poxa, será que eu não vou me casar? E graças a Deus, Deus tem dado resposta nesse lugar, né? Glória a Deus, né? Medo da própria vida, né? Então o medo pode nos paralisar, o medo pode paralisar uma pessoa. Depois a gente pode colocar, pode tirar agora. Mas o salmista traz uma resposta a esse questionamento. O medo pode ser vencido. Essa ansiedade, essa preocupação pode ser vencida. Mas precisamos olhar dessas situações adversas. Precisamos ter uma observação do que está acontecendo, mas buscarmos em Deus a resposta. Que ele diz, o meu socorro vem do Senhor. Então, eu preciso buscar em Deus. Então, a única maneira de eu vencer as situações adversas é direcionando o meu foco na presença do Senhor. Eu tenho que focar. Eu estava falando hoje com um dos jovens aqui pela manhã, no culto das 8 horas, há um casal, hoje nós tivemos a nossa comunhão, né? 3 meses nós temos um café da manhã da comunhão, de relacionamento. Então a gente fica 1 hora no café e meia hora no culto. Mas é para conversar mesmo, por 3 meses, foi muito gostoso. E teve um momento de oração, teve tudo, mas eu conversei com aquele jovem casal e disse, olha, eu estava pensando essa semana e falando com a minha esposa. A gente às vezes para e vê as preocupações, aquilo que está acontecendo, as notícias, e aí a gente para assim, isso traz uma certa, um impacto na nossa vida, na nossa alma. E eu falei assim para ele, o que eu disse para minha esposa. Amada, eu falei para minha esposa, amor, se não fosse Jesus, eu acho que eu não aguentaria. Eu não sei se você passa, às vezes, observa isso, mas eu fui muito sincero, falei, se não fosse Jesus, todas essas tensões, que quando você olha para os montes, quando você olha as adversidades, quando você olha aquilo que pode acontecer, porque o salmista está falando, quando eu olho para os montes, eu disse, aonde virá o socorro se acontecer alguma coisa? E aí, quando a gente para, a gente também pensa assim, a gente vê o que está acontecendo no país, está acontecendo no trabalho, está acontecendo na escola, com o filho, com a coisa, e aquilo vai trazendo, se não fosse o Senhor, a gente não teria chegado até aqui. Mas graças a Deus nós temos o Senhor, amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus. A presença de Deus nos traz proteção constante, pessoal e completa. Olha o versículo 3 e 4, e vai até o versículo 8, porque nós vamos falar dessa proteção constante, pessoal e completa. No versículo 3 e 4, diz assim, ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta, sim. Eu gosto dessa versão. Ele se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele sempre está alerta. O nosso Deus não dorme, amém. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu sou tijucano de nascimento. Eu nasci na Tijuca porque o meu pai era da Marinha. Esse hospital da Marinha é na Tijuca, agora foi lá para Lins. Mas eu morei em Madureira, né? Um bairro muito legal. Na minha época era legal, né? E uma das coisas que o Igor gosta muito quando a gente fala desse bairro, esses bairros assim mais afastados, né? É que as pessoas, os vizinhos, eles sentam na rua. Agora eu não sei se acontece ainda isso, mas o legal é que os vizinhos vêm com a cadeira para a rua e fica todo mundo conversando. E aí ali sai churrasco, sai tudo, é conversa, né? Na época de pipa, as crianças estão soltando pipa. Então, depois nós viemos para Tijuca, no ano de, assim eu vou falar, eu sou um pouquinho de idade, né? Mas aí lá nos anos de 67, 68, nós viemos para Tijuca, e porque o meu pai havia falecido e a minha mãe veio morar aqui na Tijuca. E eu lembro que havia uma coisa chamada guarda noturno. Muita gente não sabe o que é isso, mas eu vou explicar o que é um guarda noturno. O guarda noturno, ele tinha uma bicicleta e a partir das 11 horas da noite, ele tomava conta das ruas, andando de bicicleta. E tinha um apito. E aí a gente sabia, na 1 hora, a mãe tocava. E o guarda noturno está tomando conta da nossa rua. É assim que ele avisava que a rua estava... Porque naquela época não tinha grades, né? A pessoa já chegava na porta do prédio. Não tinha esse negócio de grade, nada disso. E aí o guarda noturno guardava a gente. Mas de vez em quando o guarda noturno dormia. Ele ficava cansado de andar de bicicleta, né? Quem pegou guarda noturno aí, levanta a mão. Oh, glória a Deus, eu estou sozinho, né? Então, mas o nosso Deus não dorme.
Ele não tosqueneja, ele é o Senhor. A presença de Deus nos traz essa proteção constante. Amém? Ele não dorme. E eu quero falar sobre essa proteção constante. Hoje eu ouvi o testemunho da Vitória, essa que esteve aqui à frente há pouco, falando das nossas informações da semana. A Vitória me contou como Deus é tremendo. Eu falei, Deus é tremendo mesmo. E ela disse, pastor, eu trabalho numa empresa, ela trabalha numa empresa aí bem importante, né? E ela tem a facilidade de trabalhar em casa e trabalhar presencial. E dessa semana, ela decidiu, num dos dias da semana, não sei se foi quinta-feira, ela decidiu trabalhar presencial. E ela, quando ela decidiu, oi? Não, você tinha falado que decidido ir trabalhar presencial. Só que aconteceu um detalhe. Ela sentiu algo falar ao espírito dela. Não vai trabalhar presencial. Não vai trabalhar. E ela ficou com aquela situação, né? E aí ela, sabendo que desse desejo dela, que ela pode trabalhar em casa ou presencial, na empresa, ela falou, mas eu desejo ir. Mas aquela palavra falava aos filhos dela, não vai trabalhar. Só que ela obedeceu esta voz, aquela voz do Espírito Santo, aquele que não tosqueneja, aquele que não dorme, aquele que está à frente de todas as coisas, porque ele é eterno, né? Ele já cuida dos seus filhos. Por isso que aí, nesse momento, ela ficou em casa com seu esposo, tudo bem, e aí logo depois ela abriu a reportagem e estava falando que na descida do monte, olha só, porque é um monte, né? Da Serra de Jacarepaguá, estava vendo um arrastão, e um arrastão muito grande que estavam levando tudo. E pessoas dando ré, e Deus a livrou dessa situação. Então, glória a Deus. É um Deus presente. É? Parece uma bobagem, mas não é bobagem. Porque Deus, mas Senhor, aconteceu com outras pessoas. Mas aqui que está o detalhe. Pastor, então isso não acontece com o cristão? Acontece. Mas o detalhe está quando a gente começa a depender de Deus. Quando a gente diz assim, eu desde olhar para as circunstâncias, ela podia falar, não, eu vou trabalhar. Eu vou, porque eu quero trabalhar hoje presencial, quero ver meus colegas. Mas o Senhor é aquele que te guarda, é aquele que te protege. E a proteção dele aqui é constante. Então, não há um Deus que está dormindo, falou, eu dormi hoje à noite e não sei o que está acontecendo hoje de manhã. Então, Deus sabe o que vai acontecer daqui a pouco, mas eu já declaro a proteção de Deus para toda a sua família, para a sua vida, porque é assim que nós dependemos. E glória a Deus por isso. A proteção, a presença de Deus nos traz proteção constante e pessoal. É o versículo 5. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. A presença de Deus é pessoal, próxima, cuidadosa. Você pode garantir isso. Né? Nós cantamos, quem Deus proverá. Olha, essa música fala uma verdade bíblica. Esse cuidado de Deus todas as coisas. De repente você tem algo para resolver essa semana, amanhã, Deus proverá. Fala para o seu irmão, Deus proverá, fica tranquilo. Deus tem um cuidado pessoal em todas as coisas. Essa presença de Deus, que ele disse, o Senhor que é o meu socorro, essa presença de Deus que é completa. Olha o versículo 6 e 8. Vamos ler. Versículo 6. O sol não lhe fará mal de dia. Olha isso aqui. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. Para aqui um instantinho, hoje a Paloma estava falando sobre essa completude. Quando estava falando sobre Josué, Deus estaria com ele de dia e de noite, para estar buscando a Deus de dia e de noite. A Paloma estava falando sobre essa completude. Deus está num dia completo, um dia inteiro. E aqui a palavra de Deus diz, o sol não vai te molestar de dia, nem a lua de noite. Está dizendo de completude, é proteção total. Versículo 7. O Senhor o protegerá de todo mal. Ele protegerá a sua vida. Versículo 8, para nós fecharmos. O Senhor tomará conta da sua entrada, da sua saída, agora e para sempre. Glória a Deus. O Salmo 4, versículo 8, diz assim,
em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Amados, Deus tem feito tantas coisas nesses 60 dias que se passaram, que é tremendo que nós estamos tão felizes. Eu cuido de 2 jovens que são da nossa igreja, mas estão em Portugal. Um se chama Felipe, casado com a Letícia. E cuido de outro casal que está no Canadá. Mas essa semana, a Letícia me contou uma experiência e eu perguntei a ela se poderia contar à igreja. Foi, pastor, pode contar. E eu vou dar um entendimento antes do testemunho que ela falou. Nesse período que eu tenho ministrado a eles, uma vez por semana, eu disse, lá, desde o ano passado, Felipe, eu não acredito que Deus enviou você, Letícia, para Portugal só para que vocês possam estar bem em Portugal. Eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus nos levou para ir por um propósito. Deus tem um propósito com vocês. Fique atento a isso. Pode ser que, bem vocês já não estão preparados assim de estar à frente de nada, mas como discípulos vocês podem dar um testemunho, você pode orar por alguém. E eles começaram a entender isso. E Deus foi abrindo as portas para ele, trabalho. Ele trabalha na área dele como engenheiro. Agora ele recebeu a bênção de vai estudar na faculdade já. Glória a Deus. E compraram já a sua casa. Deus está abrindo a porta. E eu falei esse ano, eu falei mais uma vez, eu não acredito que Deus está fazendo isso tudo sem propósito. Então vai se preparando, vai se firmando aí. E aí, eles tiveram um casamento, foram à Holanda, conheceram a Holanda, depois voltaram, o Felipe voltou, e depois Letícia ainda foi a outros lugares, que tem familiares lá, e depois voltou para Portugal. E ela disse assim, pastor, essa semana aconteceu algo comigo. Eu estava em casa, aqui já em casa com meu esposo, e eu falei para Deus o seguinte, Senhor, Deus, me mostre que tu estás comigo. Eu fiz uma oração, pastor Pedro, eu fiz uma oração aqui, falei, Senhor, me prova, me mostra que tu estás comigo, Senhor. E ela fez essa oração e a oração ficou diante do Senhor. Ela foi se deitar, o esposo deitou-se, e ela não tinha dormido ainda, parece que Felipe já tinha dormido, e ela começou a perceber que 2 seres, ela não viu, ela percebeu que 2 seres demoníacos entraram no quarto dela. Ela disse, pastor, eu senti quando aqueles 2 seres entraram e caminharam, dando volta na minha cama, e veio na minha direção. E eu estava acordada, pastor, percebendo isso. E eu já fiquei atenta. Um dos seres ficou em pé, assim, na minha direção. Vamos fingir que eu estou deitado. Aqui em pé na cama. E o outro ficou na minha horizontal, sem encostar em mim, com o rosto aqui. Pastor, eu senti aquilo. E cada vez que ele respirava, olha a experiência que ela teve. E cada vez que respirava, meu cabelo balançava. Pastor, olhava assim, o cabelo fazia assim. E aqui assim. Ela disse falando para mim. Eu falei, sim. Aí, olha o que esse demônio falou assim no rosto dela. O teu Deus não está com você. O que ela tinha orado antes? Senhor, eu quero saber, porque eu tenho que falar, Deus tem um propósito com vocês. Ela disse que fez uma oração, Senhor, eu preciso saber se tu estás comigo. Mas a experiência com ela não foi aquela que disse assim, estou contigo, minha serva. Não. A experiência dela não dormindo. Ela disse que percebeu quando aqueles seres foram entrando no quarto dela, e se ficaram, foi 2, e um ficou assim, ela disse, pastor, eu deitada, ele ficou assim como se tivesse deitado, no ar. Mas ele não encostou em mim, disse, nem poderia. Mas eu senti aquele respiração. Eu ouvia, pastor, eu sou crente. Filho, eu creio, eu sei o que você está falando. E ela disse, cara, e quando ele... O meu cabelo balançado por 2 vezes. E ele falou assim, Deus não está com você. Ele disse, pastor, quando ele falou isso, eu falei assim, Senhor Jesus, em nome de Jesus, manda um anjo agora e manda esses demônios embora. Ele disse assim, pum!
Ela começou a rir, ela começou a glorificar. Ela falou, pastor, eu fiquei tão admirada, porque eu falei, Jesus, manda o anjo agora. Olha, pastor, só fiz aqui exposição assim, plum, foi embora. Eu comecei a rir, pastor, de felicidade. Eu falei, foi. Aí eu acordei, eu falei, Felipe, acorda, você está dormindo, pastor? Felipe, tu não acordava, pastor? Aí eu fiquei sorrindo, alegre com Jesus. Eu falei, glória a Deus. Glória a Deus, é o Deus que não dorme. Proteção completa, proteção total. Então não fique preocupado. Essa foi uma experiência, eu falei para ela, não fique preocupado, foi uma experiência que Deus te deu, porque certamente Deus vai te usar em alguma área. Quando Deus permite algo assim, é porque Deus está preparando ela lá na frente para grandes coisas. Irmãos, Deus está te preparando para você ser uma bênção. Sabe por que você às vezes está passando a luta? Porque Deus está te preparando para grandes coisas. Então fala para o seu irmão, fique tranquilo. Fala mais uma vez, fica tranquilo. Glória a Deus. Como devemos agir diante das adversidades? Primeiro, temos que ter uma atitude de confrontação. Pois não fazer nada não é opção para os que creem em Jesus. Você tem que confrontar. Não fazer nada, essa não é uma opção. Deus não se agrada daqueles que não reagem. Você sabia disso? Pessoas que não reagem, não se posicionam, não estão atentos, não se esforçam. Quer uma base? Vamos para Juízes 7. Juízes 7, de 1 a 3. Esse texto é conhecido, né, de Gideão. Mas vai te dar, assim, algo que... Juízes 7. Nesse texto aqui, fala de um homem que Deus vai levantá-lo para ajudar o povo de Israel. É um período que o povo, aí não havia reis, Deus levantou os juízes, depois de uma questão das tribos, e só para que você possa situar de uma forma bem breve, e agora Deus levanta homens para trazer resposta ao clamor do povo. E Gideão foi um desses homens levantados. Ele se achava menor, mas Deus disse, não, é você mesmo, é com você que eu vou usar. E ele fez experiências com Deus, ele fez assim, falou, Senhor, eu preciso de comprovações, e Deus deu as comprovações a ele, e ele foi levado para lutar com, aqui a palavra de Deus vai falar, lutar com os amalequitas e também com os midianitas. E aqui acontece um momento, e vocês vão observar, o que Deus vai tirar um grupo aqui. Olha só o texto. Então, você botou o versículo 1 ali, é diferente do meu, então vou ler por ali. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos medianitas lhe ficava para o norte, no vale de fonte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão, e vocês estão preparando aí a situação, né? Porque eles vão entrar em batalha. É demais, olha o detalhe aqui, ó. É demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então, voltado o povo 22 mil e 10 mil ficaram. Até aí. Observe um detalhe. Existem, eu falei que aqui, que não confrontar, não ter posicionamento, Deus não se agrada disso. Quando o Senhor falou para esse líder que ele estava levantando, ele disse o seguinte, olha, para que o pessoal, tem muita gente, olha o que Deus vai fazer, tem muita gente. Vamos tirar um pouco desse pessoal. Mas ele ensina os covardes. Aí está aqui tímido, meu texto é o covarde. Porque o covarde, ele não tem atitude, ele não faz nada. Você sabia disso, que o detalhe do covarde é isso? Ele não enfrenta. Por isso a pessoa diz, enfrenta, o que é coragem? É um enfrentamento. E a covardia é o não enfrentamento, é a não confrontação. Porque se eles vão para a batalha, eles não vão fazer o que tem que ser feito. E eles não vão dar glória ao Senhor. Então o Senhor diz, não, porque o feito vai ser dado, a resolução vai ser dada. Se Deus diz que vai à frente, né? Hoje até a Paloma falou sobre isso. Se Deus disse, eu vou à frente, fica tranquilo. Faz a tua parte que eu vou te abençoar.
Então, se Deus diz que vai abençoar, diz que ia abençoar Gideão, ele ia abençoar Gideão. Mas quando alguém não faz nada, ele vai receber mérito do não fazer nada. Então, o Senhor diz, tira os covardes. Esses não são os que não fazem nada. Por vezes, perdemos as forças. Olha aqui. Por vezes, perdemos as forças diante dos problemas. Tem hora que nós perdemos as forças. Mas saiba que Deus sempre irá levantar pessoas a fim de interceder por você. Às vezes, nós não temos força. Não estamos sendo covardes. Às vezes, perdemos a força. Não estamos fazendo porque a situação tirou as nossas forças. Eu não falei há pouco que eu mesmo disse aqui, minha esposa, se não fosse Jesus eu não aguentaria. Sabe o que a minha esposa faz comigo? Isso nós temos como base na nossa vida cristã desde que nos casamos. A minha esposa me ajuda muito. Na época que nós precisávamos orar, nós acordávamos bem cedo e orávamos antes de sair. Ela olhava de um lado, eu olhava de outro e orávamos por um propósito. Ela percebeu que eu estava precisando de oração. Ela disse, Pedro, você quer que eu ore por você? Eu falei, gostaria. Eu, antes de me levantar, ela vai lá na cama, já está acordado? Tá. Ela se ajoelha, eu fico deitado. Já sabe que eu estou precisando. Ela pega na minha mão e ela intercede por mim. Ela vai orando por mim, para Deus dar força, para Deus me levantar. Quer dizer que não quer dizer que eu estou me acovardando de fazer, mas tem hora que nós precisamos, estão me entendendo aqui? Não é não fazer. Deus tirou essas pessoas porque eles não iam fazer. O detalhe daqueles que não realizam, não se dispõem, não confrontam, Deus não se agrada disso. Ali é o momento de você pegar o suporte com alguém. É seu esposo, sua esposa dando suporte. É sua filha, seu filho dando suporte. Então, às vezes, nós precisamos disso, amém? Então, eu louvo a Deus pela vida da Marise, né? Mas a pessoa pode falar, pastor, eu estou descansando no Senhor. Eu estou descansando, o Senhor pode descansa em mim. Eu sempre escuto isso, descansa. Né? Mas, quando o Senhor nos manda descansar nele, não significa que você não terá nenhuma interação com o fato em questão. Mas descansar no Senhor significa esperar e confiar nele, a tal ponto que aquilo que você não pode fazer, ele pode. Eu vou fazer a minha parte. Então, como a gente pode buscar força? A igreja tem esse papel. Nós temos as segundas-feiras, você tem estudo bíblico, tem a leitura dos livros, para quem gosta. Na terça-feira tem conexão. Olha a propaganda novamente. Terça-feira tem a conexão para você poder se ajudar. Quarta-feira tem o pastor Alexandre aqui, tem a diaconisa Miste de manhã, ajudando o povo que precisa. Né? Quinta-feira tem um bate-bola para poder desestressar. Mas isso é comunhão, é ajuda. Sexta-feira buscamos o Espírito Santo, domingo estamos aqui. Então, há meios. Se eu não faço nada, eu quero que Deus faça. Então, Deus chama essas pessoas de pessoas que não realizam, não fazem a sua parte. Deus não se agrada dessas pessoas. Então, se posicione, amém? Em frente. Estou cansado, pede ajuda, levanta a mão, pede ajuda aos universitários. Fala, tem um universitário aqui, me ajuda aqui. Tem um menininho que estuda comigo, a gente acha muito engraçado ele. É desse tamanho assim. Porque eu sou da geração Baby Blue. Vocês não sabem disso, né? A minha geração é Baby Blue. Eu não sou nem X. Porque eu nasci de 50 a 60. Porque foi um estouro de bebês na época. Né? São muitos bebês. Eu não sou nem X. Então, para eu passar para a geração Z, eu estou estudando. Porque a geração Z, essa é a geração de agora, né? Aí tem um garotinho que estuda lá. Aí, quando ele precisa de ajuda, ele fala assim, alguém me ajuda. Alguém me ajuda. Ele fica o tempo todo. Então, ele virou alguém me ajuda, né? Ele é muito engraçado. Então, se você precisa de ajuda, grita, alguém me ajuda. Pede ajuda. Não há problema. Mas não fique sem reagir, sem se posicionar. Você pode ler a palavra, você pode orar. Amém? Então, há muitos motivos. Então, uma primeira coisa, como eu devo agir diante da adversidade? Eu não posso me acovardar. Eu tenho que confrontar. Eu tenho que partir para cima. Mas eu estou cansado, pastor. Busca força no Senhor. Para de olhar o monte. Para de olhar a adversidade. Os meus olhos têm que estar no Senhor, porque dele vem o socorro.
A outra coisa, não pare no meio do caminho, pois isso significa fracasso. Aqueles que param no meio do caminho fracassam. Eu estava estudando, parou de estudar, fracassou. Não é assim? Então, nós precisamos ter um posicionamento, uma atitude. Vamos Juízes 7, para dar a base 7 no versículo 12. Vocês viram nesse que eu li? Deus tirou 22 mil que iam atrapalhar. E Deus ia dar a bênção. Deus dizia, muita gente. Então, você pensa que os inimigos devem ser pouco, né? Porque tem muita gente, tem 32 mil. Então, muita gente. Deus tira 22, fica 10 mil, eu tenho aqueles desatentos, e fica 300 pessoas. Mas olha o versículo 7, no capítulo 7, versículo 12. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Olha essa pouca gente que Deus falou. Era muita gente. Sabe quem observou isso? Foi Gideão e seu servo Purá. Eles foram lá para observar, e quando eles viram uma multidão. Eles eram 300 e lá tinha uma multidão. Ele podia ser furada, furar, estamos entrando numa furada. Vamos parar aqui. E se ele faz isso, ele é um fracassado. Ele para no meio da missão. Porque às vezes nós estamos assim, desde nós olharmos um pouco mais para cima, nós olhamos para o monte. Você está me entendendo aqui? Desde olharmos para quem nos dará o socorro, quem nos dará a resposta, você fica na dificuldade. Se ele olhasse aquela multidão como estava ali, só os camelos não eram contados, não dava para contar, como gafanhotos. Ele falou, vamos parar aqui. Mas eles não desistiram, eles confiaram no Senhor, e Deus deu a resposta. A palavra vai mostrar que com aqueles 300, Deus deu grande resposta e grande vitória. E assim vai ser na sua vida. Pode ser que você esteja vendo uma situação e você diz, poxa, mas o negócio é mais difícil do que eu pensava. Tem pessoas que falam isso. Eu acho que não vou resistir. Você não sabe o que eu estou passando. Eu escuto como pastor, quando eu estou cuidando de pessoas, as pessoas falam, pastor, você não sabe o que eu estou passando. Eu falei, realmente eu não posso ir na profundidade, até entendo, porque já passei por muitas coisas, mas a pessoa quando fala isso, ela está querendo desistir. E se ela desistir, ela vai fracassar. E Deus espera que você não olhe para o monte, olhe para o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O último ponto que eu tenho é, diante da adversidade, tem uma atitude de vencedor. A característica de um vencedor. Eu lembrei, eu sei que alguns vão lembrar, esse exemplo que eu vou dar é um exemplo não bíblico, mas um exemplo que aconteceu nas Olimpíadas da maratona, né? Feminina dos Jogos Olímpicos de 1984. Isso foi uma maratona em Los Angeles. Eu estava com 25 anos, 24, 25 anos. Eu não esqueço dessa cena. Por isso eu lembrei quando estava preparando a mensagem. Aconteceu, o nome dessa atleta, ela é, espero falar correto, Gabriela Anderson Chaes. Essa atleta, até 1984, as mulheres não competiam maratona, até 1.500 metros. Mas em Los Angeles foi a primeira vez. E essa senhora, essa jovem, né, ela foi competir os 42 quilômetros, não é isso? 42 quilômetros, maratona. E ela começou, eram 50 mulheres, e ela começou a correr. E foi normal. Mas aconteceu um fato com ela, que na última passagem do posto de tomar água, ela não conseguiu pegar água. Ela não conseguiu pegar água para se hidratar. Los Angeles estava muito quente na época, e ela começou a sentir a força daquele calor no corpo e sem água. Então, a que ganhou, ela já estava 20 minutos, já tinha passado a bandeira, já deu a volta olímpica com a bandeira do seu país, e quando reparam, entra a Gabriela cambaleando e vindo, se arrastando. E logo os médicos vieram para tocar, ela fez assim, sem ter força, não me toca.
Porque se tocasse nela, ela perdia. Não pode tocar. Se tocar, ajudou. E ela foi, só que você fala assim, eu passo. Já entrou, já correu as 42, quase 42 quilômetros, faltando para. Mas só que tem que dar mais uma volta em todo o estádio para depois completar a volta. Ela entrou caminhando para dar uma volta e mais um pedaço. E o pessoal começou a se admirar. Mas quando ela chegou na primeira parte, que era a parte da vitória, que ainda tinha que dar uma volta, as pessoas tentaram ajudar ela outra vez. Ela falava não, sem força. E, irmãos, ela já chegou quase caindo. A cena é muito interessante. Vocês podem procurar, aí tem na internet. Mas esse feito, muita gente não lembra quem ganhou no primeiro lugar, mas lembra dessa mulher chamada Gabriela Anderson Chaves. Virou símbolo de perseverança, amor ao esporte e ao espírito esportivo. Ela não deixou. Primeiro, ela não se acovardou. Ela enfrentou. Segundo, ela disse, não vou fracassar. Eu tenho que ir até o final. E depois ela conseguiu a vitória, sem prêmio. Mas hoje a gente está falando dela, porque isso são exemplos. Porque a gente pensa que os exemplos bíblicos são importantes, porque eles são falando de Deus. Mas olha como pessoas nos mostram perseverança nas coisas. Deus se agrada disso. Eu não sei se ela é cristã, não é o ponto agora. Eu estou falando de determinação. É essa determinação que Deus espera. E eu pego o último exemplo de um homem chamado, que está em Lucas 19, de um homem chamado Zaqueu. A gente conhece esse homem como um homem rico, e que ele era mesmo. E a gente, no versículo, não vamos ler, só vamos comentar, é do versículo 1 a 19. Jesus estava entrando de Jericó, e a palavra de Deus diz que ele ia passar pela cidade. O texto começa falando assim, Jesus estava indo para Jericó e passar pela cidade. Havia nessa cidade um homem chamado Zaqueu, publicano, baixinho, e ele tinha, na condição do seu trabalho, facilidade com dinheiro, porque, como publicano, ele pegava os impostos para Roma e isso trazia para ele uma certa, junto aos seus irmãos judeus, uma insatisfação, porque achava que ele era um traidor. Com isso, você imagina o coração desse homem, porque ele queria falar com os amigos da sua nação, mas as pessoas não queriam falar com ele, não gostavam dele. E eu creio que, por causa disso, isso é um pensamento meu, por causa dessa situação, houve um chatear dentro dele, que a gente chama assim uma ira. Ele fala assim, então agora eu vou bagunçar também, ninguém fala comigo. Então ele começou a cobrar mais, a tirar mais dos impostos, e também na hora de cobrar, aquele, até o menor, ele tirava um pouco mais. Aquilo que é de Roma, mas se dava um pouco mais para ele. Mas eu creio que ele fazia até com raiva. Ninguém falava com ele. Mas isso também o perturbava. Isso é um pensamento meu, não está na Bíblia. Mas eu fazendo essa análise de quando a gente olha o monte, olha o problema, a gente vai se perdendo dentro desse problema, se perdendo dessa situação. Aquele homem, ele era judeu, tinha conhecimento das leis, mas ele estava totalmente voltado à sua realidade do seu trabalho. Mas nos mostra também que havia uma insatisfação nele. Quando ele soube que Jesus estava chegando, ele pensou, cara, é uma oportunidade. É uma oportunidade, pelo menos, de ver Jesus. Quem sabe eu consigo vê-lo. E ele sai da sua casa com uma intenção, ele não se acovarda, porque eu vou dizer uma coisa, você imagina ele ir para uma multidão de pessoas que conhecem ele na cidade, sabe quem é o judeu, além daquele judeu publicano, e aí isso uma característica, era baixinho, e aí a pessoa fala, lá vem o baixinho, aquele cara que a gente ninguém gosta, Zaqueu, quem está indo daí? Então vão sair. Então eu creio que ele vivia esse dilema. Então ele foi buscar Jesus, porque Jesus era um judeu. Ele disse, quem sabe? E ele foi em busca de Jesus. Só que a palavra de Deus diz que a multidão atrapalhava ele. Eu creio que a multidão nem deixava. Isso também é outro pensamento. Acho que a multidão nem dava chance para ele. Aí alguém fala assim, é só ficar na frente dele, ele é baixinho, não vai nem ver. Vamos ficar aqui, vamos fazer logo um H com ele aqui, que ele vai ficar pulando e não vai ver. Mas ele, olha só, outro detalhe, ele não fracassou. Sabe por quê?
Porque ele não desistiu. Ele não desistiu do propósito que ele estava. Primeiro, ele não foi covarde de ficar em casa. Segundo, ele não fracassou porque ele não desistiu diante das dificuldades. Ele viu uma árvore. E aquela árvore, para a característica desse sicômoro, é de 3 metros a 10 metros a altura que essa árvore vai. E ele percebeu que por onde Jesus via a multidão, a leitura nos mostra isso, ele viu que Jesus estava indo na direção que ele ia passar por aquela árvore. Ele pensou, eu vou correr até aquela árvore, vou subir, pelo menos eu vou ter chance de ver Jesus. Eu só quero ver Jesus. Eu quero só ter a chance de ver esse homem. Só isso. Eu achei que ele estava falando assim, só bem subir baixo. Eu quero ter a satisfação de ver esse homem que está fazendo maravilhas, esse homem que está mudando vidas, esse homem que traz as pessoas a voltar à sociedade, porque já vi tanta história de pessoas, eu creio que essas histórias, porque as coisas, a palavra de Deus diz que Jesus fala, não fala, todo mundo falava. Não conta ninguém, todo mundo sabia que contava. Certamente a história do gadareno já tinha chegado, homem que estava todo lá e sem amizade, e ele voltou para a família. Ele disse, pode acontecer alguma coisa. Ele subiu na árvore. Eu fiquei imaginando ele subindo na árvore e já procurando Jesus. Quando ele se admira, Jesus já vai dizer assim, Zaqueu! Cara, eu fico imaginando ele ouvindo Jesus falar com ele, chamando o nome dele. Zaqueu, ele disse, ninguém me chama pelo nome, só me chama esse publicano, esse ladrão, esse cara que ninguém gosta. E aquele homem está chamando Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém cear na tua casa. Ele falou, o quê? O senhor vai para minha casa comer comigo? Ah, meu amado, eu acho que aquele homem ficou assim, ele falou, Senhor, eu não estou acreditando. Eu não estou acreditando que isso está acontecendo. E a palavra de Deus diz que ele vai para a casa dele. Aquele mover, aquela satisfação de ver aquele judeu falando com ele, aquele Messias falando com ele, aquilo impactou tanto ele, que ele disse, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens, eu vou dar metade da minha riqueza para os pobres, mas aquele que eu defraudei, eu vou dar 4 vezes mais. Aí o Senhor disse, hoje houve salvação nessa casa. Ah, Senhor, porque esse também é filho de Abraão. Amado, às vezes nós estamos olhando o problema. Às vezes você pode estar aqui pela primeira vez e não ter conhecido Jesus. E estar dizendo, mas você quer conhecer Jesus. Mas tanta coisa, tantos problemas. Hoje nós estamos falando com o jovem, e às vezes a pessoa, esse negócio de ser crente, pode seguir Jesus. Mas lá na verdade você está falando, eu preciso tanto de Jesus. E Jesus está aqui hoje olhando para você. Jesus está dizendo, hoje eu quero cear com você. Hoje eu quero te ajudar a sair desse momento que você não confronta, você não consegue resolver, você se sente sempre um fracassado. Eu te quero fazer um vencedor. Olha para o Senhor. Dele virá o socorro. Ele será o seu ajudador nessa noite. Tanto para nós que servimos a Deus. Por isso eu creio que essa semana, mas pastor, o senhor fala isso, mas é assim que eu tenho que crer. Essa semana será uma bênção. Essa semana o Senhor vai fazer maravilhas. Essa semana meus filhos vão ser cuidados. O meu esposo vai ver portas abertas. Vai ver cura na minha casa. Porque eu creio, eu não vou olhar para a dificuldade. Eu vou olhar para a resposta que vem do meu socorro, que é o Senhor. Oh, Deus. Toma posse disso. E eu quero convidar já os nossos levitas para vir aqui. Porque nós queremos orar, queremos nos posicionar. A história que Deus escreveu para nós é uma história de sucesso. Mas Ele disse, se posicione. Para de olhar o monte. Levante a tua cabeça. E diga, e traga a resposta que o salmista falou. O meu socorro não está no monte. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E eu quero orar com vocês, convido vocês a ficarem em pé, para nós orarmos, para nós tomarmos posse disso nessa noite. Você vê o cuidado de Deus. Cuidado de Deus para um homem que conhecia Deus e disse, há perigos aí na frente. Há situações difíceis. Pode ser que você está olhando a sua semana e dizendo, há situações para resolver na faculdade,
as provas estão chegando, cada um tem a sua preocupação. Às vezes você tem que estudar mais, porque tem que fazer as notas, né? Já estamos entrando aí, já estamos em março, muita gente começou a estudar em fevereiro, aí já acabou, os professores estão falando, ó, vai ter que estudar isso, e você está cheio de tarefas, e fala, Senhor, como eu vou fazer? Confia no Senhor, o Senhor vai te dar sabedoria. De repente você está com o seu trabalho, e falando, poxa, eu coloquei os currículos, como eu vou fazer, Senhor? Confia no Senhor, a porta vai ser aberta. A porta vai ser aberta. O milagre vai acontecer. Mas se você ainda não teve encontro com Jesus, como Zaqueu não tinha esse encontro, mas falou, eu preciso ter encontro com Jesus. Jesus hoje te chama para você entregar sua vida a Ele. Se houver alguém que ainda não entregou sua vida para Jesus, mesmo assistindo ao culto há muito tempo, mas ainda não deu esse passo de fé, levante a sua mão e entregue sua vida para Jesus hoje. Amém? Enquanto isso também, em outra posição, nós vamos estar orando por nós. Eu tenho meus desafios. E eu sei que é Ele que é o meu socorro. Eu sei que é Ele que é o meu ajudador. E essa semana eu declarei isso. Senhor, se não fosse você, se não fosse o Senhor na minha vida, eu não sei se eu aguentaria. Se não fosse o Senhor, eu não sei se eu resistiria mais um dia. Eu sei, mas como é isso, pastor? Porque às vezes as pessoas são muito grandes. Às vezes nós estamos, assim, aparentemente bem, mas a mente está queimando. Não acontece isso? Mas só que se eu diz, mesmo que a sua mente queime, você não vai ter AVC, você não vai ter ataque cardíaco, porque o Senhor é o teu socorro. Ele vai te dar a resposta. Essa é a minha confiança. Então nós vamos cantar essa música. E depois nós vamos orar, porque essa é a palavra que Deus nos deu esse dia. Confiança nele. Posicionamento. Você vai dizer para você, eu não sou covarde. Eu não sou fracassado. Eu sou um vencedor. Eu vou cumprir a missão. Eu vou cumprir a missão. E eu falo isso não só na obra de Deus, a importante é a obra de Deus. Você tem que falar, eu vou cumprir a missão do que eu estou fazendo. Se eu tenho que fazer algo no meu trabalho, eu vou cumprir a missão de dar uma pressão lá no trabalho. Hoje até a nossa querida falou a pressão no trabalho, mas eu vou cumprir a minha missão. O Senhor vai me ajudar. Não importa o que falaram, não importa o que estão dizendo do Senhor da sua casa, não importa o que você está dizendo para você mesmo, porque às vezes nós mesmos falando para nós. Mas o Senhor é o nosso socorro, amém?